Bem-vindos ao canal do Trouxa, meu nome é Michael Fell, eu sou o autor do livro Manual do Trouxa e eu vou trazer para vocês uma reflexão que eu fiz nesse livro, mas de maneira diferenciada. Nesse livro eu ainda não tinha desenvolvido o neosimplismo, que é a linha de pensamento filosófico que eu desenvolvi. Então, a base desse livro aqui vai ser esse livro do Nietzsche, A Genealogia da Moral, o livro Além do Bem e do Mal e o livro Sociobiology, A New Synthesis, do Edward O. Wilson, Sociobiologia, uma nova síntese. Se eu fizer esse vídeo bem feito, você vai acontecer com você o que aconteceu comigo. Você vai se sentir burro. Da onde que vem a nossa noção de bem, mal e de certo e errado? São a mesma coisa? Tá? Tem alguns filósofos que separam moral de ética, né? Esse conceito de bem e mal, certo e errado. Tem filósofo que coloca tudo junto. Eu vou fazer a minha reflexão com você aqui. Para termos didáticos, eu sempre separei moral de ética, né? Porque eu coloco a moral como a nossa noção de bem e mal e a ética como certo e errado. Então, vamos ver se é a mesma coisa ou se não é e da onde que vem, ó. A gente vai ter que começar essa análise da seguinte maneira, tá? O que é um ser humano? Um organismo vivo. Qual que é a diferença básica de um ser humano com os outros organismos vivos ao redor dele? A principal ali, que é mais fácil de notar, é a nossa razão, a nossa sapiência, ou seja, a capacidade de armazenar informações e utilizar essas informações na hora que é conveniente ali pra gente. Nós fazemos promessas, nós fazemos arte, música, nós nos engajamos em várias atividades aí que a gente não observa em outros seres vivos, né? Eu estou me referindo a, lógico, você não vai ver uma planta fazer um soneto, né? Mas será que um dia a gente vai ver um macaco fazer um soneto, por exemplo? Então, essa primeira distinção aí dessa característica que nós temos, que é a razão, ela é fundamental porque assim, quando a gente observa outros grupos de animais, a gente não vê uma noção de conceitual de ética, de moral, porque os animais eles não criam leis, eles reproduzem comportamentos. E é esse o ponto que eu vou chegar quando a gente pega o comportamento observável nas sociedades de animais, em todas, cara, desde um grupinho de peixe, um grupinho de insetos ali, colmeia de abelha, até mamíferos, pássaros, quando a gente pega e analisa as sociedades dos animais, por isso que a sociobiologia ela é tão importante nessa reflexão, e a gente junta essa observação aí com uma análise filosófica do que é moral, do que é ética, por que isso existe. Isso que eu faço, o que é, por que existe, é uma análise neosimplista. Entender a essência daquele objeto de análise e tentar entender o porquê aquilo é do jeito que é. Então, sempre que você pegar os organismos vivos aí e começar a observar ele, você vai identificar um arqué, que é um elemento único presente em todos os organismos vivos. Dos mais simples aí, né, até os chamados mais complexos, que são aqueles que têm mais de um elemento, aí são vários, compostos por múltiplas coisas aí. Então, quem acompanha já essa playlist Neosimplismo, eu já defini aqui que simples e complexo são graus de compreensão do indivíduo em relação àquele objeto. Por mais que existam diferenças aí, é muito mais fácil eu pegar uma bactéria ali extremamente simples, né, com poucas coisas ali para serem analisadas, do que eu pegar o corpo humano, por exemplo, que tem vários outros elementos aí para levar em consideração nessa análise. Porém, não significa que o complexo está no objeto necessariamente, sim no grau de compreensão que o indivíduo vai ter.
Se uma pessoa entende aquele fenômeno, ela domina aquele fenômeno, para ela vai ser extremamente simples. E o que tudo isso tem a ver com certo e errado? A nossa razão é a única coisa que possibilita a gente criar esses conceitos: bem, mal, certo, errado, bonito, feio. A gente interpreta um fenômeno, conceitualiza ele. Ou seja, a gente possui uma linguagem mental que ela é externalizada através da nossa linguagem verbal, e aí a gente solidifica esse conhecimento. Ó, isso é certo por causa disso, disso, disso. Isso é errado por causa disso, disso, disso. Isso é bom, isso é mal. Um grande erro que muitas pessoas, inclusive filósofos, fazem é já partem, né, de um ponto na qual já existem vários conceitos enraizados ali. Então a sua noção de certo, errado, bem e mal, ela veio do contexto sociocultural. Se você tivesse nascido em uma outra época, em um outro lugar, a sua noção de certo, errado, bem e mal seria diferente. Talvez práticas que você considera repulsiva hoje, você apoiaria, você acharia comum. Os seus pais, a educação que seus pais tiveram e passaram para você, então quem te educou aí na infância, na adolescência, fez meio que formou aí o seu caráter moral, a sua educação na escola, os professores que você teve, as experiências que você teve na vida, o contexto, né, contemporâneo também que você está inserido. Existe um movimento histórico que alguns conceitos mudam, né? Tudo isso vai influenciar a sua visão ética e moral. Por quê? Porque você tem um gatilho de tribalismo, de querer ser parte de um grupo. Então, não ser parte de um grupo forte aumenta as suas chances de extinção. E o oposto também é válido. Se você é parte de um grupo forte, isso aumenta as suas chances de sobrevivência. Portanto, os valores morais do grupo vão influenciar os seus. Você não é um floquinho de neve diferenciado. Você pode até ter valores antagônicos ao do grupo ali, mas isso vai te dar muita dor de cabeça, cara. A famosa Red ou a Black Pill amarga aí que você toma e automaticamente você fica incongruente ao grupo, ou seja, distinto, diferenciado. Você já não se encaixa naquele grupo, isso te dá muita dor de cabeça. Por isso que é tão difícil mudar. E agora, por que eu disse que você ia acabar se sentindo burro? O dogmatismo que muitas pessoas defendem com garras e dentes aí, que faz essas pessoas começarem a brigar, a se afastar de amigos, de parentes, enfim. Ele tem um motivo, ele está atrelado com esse senso de tribalismo. Então, vamos voltar à nossa análise ali, ó. A razão existe como uma característica biológica evolutiva para aumentar nossas chances de sobrevivência. Nossas chances, eu digo nós, homo sapiens aqui, seres humanos. Através da razão a gente cria tabus, religiões. Ah, mas religião não é racional. Lógico que é. O motivo de uma religião existir é para solidificar, é dar liga ali no grupo. Então, se tiver um fenômeno, ó, presta atenção, se tiver um mito, um tabu, uma religião, uma crença no geral, existe um fenômeno objetivo que gerou essa crença, esse mito. Então, a religião, ela solidifica o grupo, ela une o grupo e serve como todo um respaldo, né, que solidifica essas noções de certo, errado, bem e mal, entendeu? Então, ó, a natureza, a evolução possibilitou que nós tivéssemos a razão. Após isso, a gente começou a criar conceitos, histórias, né? Você pega lá o livro dos pré-socráticos. Antes deles, as pessoas se comunicavam muito através dos mitos, né? Se comunicavam no sentido de solidificar um conceito, né? A gente começou a ter alguns tabus, porém, qual que é o elemento único que rege todos os organismos vivos? Sobrevivência. Esse gatilho é extremamente forte, a sua noção de bem e errado, certo e bem e mal, certo e errado, tá nisso. E reprodução. Então, quando eu falo reprodução, não significa que todo mundo quer se reproduzir. Existem relações homoafetivas, existem pessoas assexuadas, existem pessoas que estão lá embaixo nessa pirâmide de hierarquia social aí. Ai,
depois eu quero que a moto explode, eu sou o malvado, tá vendo? Mas tudo isso, ó, tá atrelado com a sua interpretação do que vai potencializar a sua extinção ou a sua existência. Presta atenção, ó. Todo conceito de bem, mal, certo, errado, o fim disso, ou seja, o que esse conceito vai te levar no final é evitar algo que potencializa ou que você interpreta que potencializa a sua extinção e incentivar algo que você, o indivíduo, interpreta que potencializa a sua existência. Por que eu falo que você se sente burro? Um migtal extremo misógino, uma feminista radical, um esquerdista extremo, um direitista extremo, um nazi, e, enfim, todo tipo de grupinho que tem enraizado um senso de bem, mal, certo, errado e defende isso com unhas e dentes, está agindo dentro desse determinismo biológico existencial. Então, da onde que vem a sua noção de certo e errado? Da sua interpretação do que vai potencializar a sua extinção ou a sua existência. Então, são vários mecanismos de defesa. O preconceituoso, ele tem esse preconceito porque o objeto do preconceito dele é interpretado. Isso vai potencializar a minha extinção. E aí, por falta de uma mente filosófica, de uma análise real, ele reproduz esse comportamento de preconceito. Os extremos aí na política, cara, a política é simplesmente uma maneira de eu incentivar uma relação social aí, um arranjo social predatório, um grupo ali predando o outro, usando o outro como recurso, ou parasitário, né, que está no mesmo espectro aqui. A única maneira de um arranjo social ser ético, no sentido de logicamente defensável dentro de um movimento de coexistir em grupo, é esse arranjo social ser mutualista, ser um arranjo voluntário. Só participa quem quer. Então, independente do que você defende dentro da política, se você defende que indivíduos pacíficos sejam obrigados a participar do que você defende, feminista, migtal, esquerdista, conservador, direitista, religioso, até qualquer grupo aí que você defenda. Se você defende que indivíduos pacíficos sejam obrigados a participar do arranjo social que você gosta de ou gostaria de fazer parte, você está defendendo um arranjo predatório, parasitário, portanto, você está defendendo escravidão. Então, certo, errado, bem e mal, você nem precisa diferenciar esses conceitos. Em última instância aí, é uma interpretação de algo que o indivíduo acha que potencializa a extinção dele, então vai falar isso é mal, isso é errado. Ou se ele interpreta que potencializa a existência, opa, isso é bom, isso é certo. Perceba que as discussões que você tem aí, você vai sair para dar um rolezinho, vai infectar um monte de gente, vai morrer, ó, seres humanos morrendo igual a mal, igual a errado. Você ajudou o próximo, você fez uma caridade, isso é bom, isso é certo. Vamos incentivar esse comportamento? Se você estudar o Carl Jung, você vai ver a teoria do inconsciente coletivo. Combinando isso com essa análise que eu estou fazendo e com a sociobiologia, dá para a gente deduzir que existe um inconsciente coletivo, né? Um impulso que ele é natural, não é nada místico, gente, não tem nada de aí. Ele é um impulso natural para incentivar um comportamento. Então, quando a gente tem um grupo aí, né, fazendo algo ali que você fala, nossa, mas isso aí vai dar uma guerra, aí vai morrer um monte de gente. Pode ser a própria natureza fazendo um equilíbrio. Se tem um impulso de pessoas virando vegana, tendo empatia pelos animais, pode ser a natureza fazendo um equilíbrio. Você quer ser o floquinho de neve, mas no final das contas você não passa de um robô biológico que age dentro de um determinismo existencial. Você não controla os seus pensamentos, você não controla as suas vontades, você não controla os seus genes, as coisas que são ensinadas para você, tá? Tem várias deduções nesse sentido aí sobre determinismo biológico existencial aí na playlist de livre-arbítrio. Então, gente, ó, como que você diferencia o certo e errado e o bem e o mal, se você preferir? Isso potencializa a minha extinção ou a minha existência? A não ser que você seja um sociopata, psicopata, suicida aí, que eu defendo, não defendo, eu deduzo que sejam peças aí de equilíbrio dentro desse mecanismo natural.
você sempre vai agir na direção daquilo que você interpreta que potencializa a sua existência. Não quer dizer que você não faça erros. Você pode escolher meios ineficazes, você pode estar no fundo do poço e estar viciado em alguma droga aí. A médio e longo prazo você está potencializando a sua extinção. Mas naquele momento você está na fuga da realidade, você acha que está potencializando a sua existência. Isso acontece. Então não dá para você fugir, ó. No final das contas, todas essas brigas que você vê, esses grupos distintos, é só um bando de robô biológico que difere na escolha dos meios, porém não na escolha dos fins. O que todo organismo vivo busca é a porra da mesma coisa: sobrevivência, reprodução. Existem exceções que são parte desse mecanismo de equilíbrio aí, tá? Então, o que você pode fazer? Ó? Hoje a gente vive num mundo que praticamente todo mundo está tomado aí por um arranjo predatório, pois a gente tem pessoas no poder que utiliza o Estado como ferramenta, ou seja, a gente é um bando de escravos, alguns numa gaiola de ouro. Se você se desenvolver num ponto que você ofereça algo que muita gente dê valor, dá para você hackear, porque existe dentro dessa gaiola de ouro aí, e alguns nem estão na gaiola de ouro, estão ali na pior senzala possível. Mas dentro disso existem relações de mutualismo. Essa troca aqui, ó, você assistindo meu vídeo ou fazendo conteúdo para você, é uma relação de mutualismo, não obriguei você. Então existe, muita gente fala que essa minha análise ela é utópica, mas eu não estou defendendo que todas as pessoas vivam num arranjo mutualista. Porque para quem está no poder, gente, por que quem está no poder ali vai querer ceder o poder? É o impulso do gene egoísta, novamente. Leia o livro aí da Sociobiologia, Uma Nova Síntese, vai abrir sua cabeça nessa distinção que a gente tem do ser humano e dos outros animais. A gente continua sendo um robô biológico, a gente só tem uma característica biológica evolutiva, que é a razão, que nos diferencia, mas não que nos coloca como se a gente fosse alheio a esse determinismo. Então, Mike, você acredita em direitos naturais? Não. Os direitos eles só existem como uma ferramenta biológica evolutiva de preservação do organismo vivo, do ser humano. Tá? Eu ia falar da espécie, mas tem gente que já não gosta que usa esse termo de espécie, né? Então, assim, a moral, a ética, elas não estão voando aí, não são algo transcendental que a gente descobre. Elas são manifestações evolutivas da nossa necessidade de reprodução e de sobrevivência. Outra indicação de estudo que eu te dou, para solidificar tudo que eu falei aqui, é a pirâmide de Maslow, que é a pirâmide das necessidades básicas. Comece a analisar esses fenômenos dessa maneira. Eu me senti burro, cara, quando eu percebi que eu briguei muito na minha vida, né? Discussão aqui, quando eu tinha uma visão política X ou Y, ou uma visão dogmática. Ter dogmas, cara, é burrice. Quando eu falo burrice, você está potencializando a sua extinção achando que está potencializando a sua existência. Muito obrigado por ficar comigo até aqui. Ó, eu estou postando vídeos exclusivos para os membros desse canal. Você quer me ajudar? O YouTube ele está restringindo o alcance. Então dá um like, dá um share. Não interessa se você concorda comigo ou não. Tudo que eu falei aqui pode estar errado. É uma dedução filosófica. Eu posso me equivocar nesse processo. Mas a busca pela verdade é real. O que eu gosto é de ter essa proximidade com vocês, tá? Eu tô fazendo muito conteúdo no Instagram também, tá? Fiz uma prévia desse vídeo lá, vocês podem interagir também. Quem é membro do canal, esporadicamente a gente faz lives junto, fazendo uma mesa redonda filosófica. Se você quer ter um contato mais próximo comigo, eu estou fazendo um acompanhamento VIP para alguns membros do canal, então tem um nível ali de membro. E estou desenvolvendo um aplicativo e para o ano que vem vou desenvolver um curso também de desenvolvimento pessoal, tá bom, gente? Isso não vai interferir na minha produção de conteúdo, é algo extra que eu estou fazendo, porque é difícil se você depender só do YouTube para monetizar conteúdo e tal, e eu gasto muito tempo para fazer esse tipo de coisa, né? Fica difícil, então eu estou abrangindo aí as minhas áreas de atuação, tá bom? Muito obrigado. Se você quiser ler meu livro, ó, banner do canal,
descrição desse vídeo, você consegue ele assim, a físico, e também consegue o Kindle, tá? A versão digital dele, tá bom? Beijo do trouxa. Comenta aí o que você achou desse vídeo.